Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Boa Noite Rio Branco, desta quinta-feira, como eu disse, o último programa da semana. Amanhã temos, no mesmo horário do Boa Noite Rio Branco, Tribuna Livre. Eu recebo neste bloco para falar aqui sobre um tema polêmico, o Adriano Marques, mais uma vez, que é presidente do IAPEM. Vim falar sobre a paralisação, que, entre outros assuntos, a paralisação que os agentes penitenciários estão na iminência de realizar. Boa noite, Adriano, boa noite, tudo bem? Tudo, estamos aí na luta. O que acontece? Nós temos um projeto de lei, o PLC 087/2011. Esse projeto, o que ele visava? Uma norma geral sobre a amplitude do porte dos agentes penitenciários. Por quê? Cada Estado membro ele tem autonomia para legislar sobre o tema direito penitenciário, uma matéria concorrente. Então, o Acre mais 22 estados já regulamentaram o porte de arma, ainda que fora de serviço. Esse veto ele foi motivado pelo Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, só que é um desrespeito ao eleitor e ao servidor. Por quê? Nos últimos 10 anos, cerca de 2.000 agentes penitenciários estaduais foram assassinados. Recentemente, nós tivemos a perca de um agente penitenciário federal, foi o primeiro caso. Foi o Mossoró, ele teve os olhos arrancados, ele teve o corpo privado por tiros, mais de 10 tiros, depois tacaram fogo no corpo dele. Já o corpo dele queimado, colocaram o uniforme do DEPEN. Então isso aí foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Para se derrubar um veto, são necessários 257 votos na Câmara e 42 no Senado. O último veto derrubado foi na gestão do presidente Lula em 2005. Então, se o próprio Lula teve um veto derrubado, imagine um poste como a Dilma. Ô Adriano, isso aqui, esse material que você me trouxe, onde estão essas estatísticas que você acabou de citar, entre outras informações, o que está na capa aqui, eu não vou nem mostrar porque é uma imagem muito forte. Isso aqui é um agente penitenciário? Isso aí, essa capa inicial é de uma rebelião. Vou mostrar? O meu coordenador de estudo me autorizou, então eu vou mostrar. De presos e também de agentes penitenciários. Se você virar algumas páginas aí, a página 63, 64, ela vai relatar o homicídio do nosso colega Rony, próximo aqui, nas imediações aqui do centro, na Avenida Ceará. Nós não temos mais imagens, não. Mas tem uma coisa muito bacana aqui, que eu gostei, uma frase muito bacana do Mandela, que diz o seguinte: costuma-se dizer que ninguém conhece verdadeiramente uma nação até que tenha estado dentro de suas prisões. Uma nação não deve ser julgada pelo modo como trata seus cidadãos mais elevados, mas sim pelo modo como trata seus cidadãos mais baixos. Muito bonita a frase do Mandela e tem um fundo de verdade muito grande. Adriano, você falou que são 2.000 agentes penitenciários mortos nos últimos 10 anos. Mata-se mais agentes penitenciários do que policial civil e militar no Brasil? Justamente. Ano passado, de janeiro a outubro, cerca de 229 policiais eles foram mortos. 79% estava fora de serviço. Só que o efetivo policial comparado ao dos agentes penitenciários é muito maior. Exemplo. Cerca de 90.000 agentes penitenciários hoje estão em atividade. Só o efetivo da Polícia Militar de São Paulo supera esse número. Então, proporcionalmente, os agentes penitenciários eles são mais vítimas. A própria Organização Internacional do Trabalho, ela classifica a nossa profissão como a segunda mais perigosa do mundo. Então, esse veto, na verdade, pode ser uma tiragem do foco de reivindicações por melhores condições de trabalho e remuneração justa, para colocar assim na cabeça, como antigamente falavam para o policial militar: não, você é homem estando fardado, você tem só o porte em serviço. Mas os agentes penitenciários, através de legislação própria, eles podem portar armas de fogo em serviço ou fora. O exemplo do Acre, o legislador estadual, ele entendeu que teve a necessidade, porque um colega nosso ele foi covardemente assassinado fora de serviço e nem sequer teve possibilidade de defesa porque não estava armado. Essa reivindicação que vocês fazem, você acha que nesses casos que você citou de mortes de agentes penitenciários, se eles estivessem armados,
O desfecho seria diferente? Poderia sim. Ele ia ter, no mínimo, uma chance de se defender. Então, o agente penitenciário ele tem que ser visto como um operador de segurança pública que ele está trazendo segurança para a sociedade. Como eu disse, em vários estados, exemplo, não está tendo essa divergência porque o agente penitenciário ele está vinculado ao quadro da Polícia Civil. Aqui no Acre já esteve. E nós estamos propondo um debate para se vincular novamente. Por quê? Quem ganha com isso é a população. Mais de 1.000 policiais a custo zero. Enquanto se fica fazendo debate de amplitude de porte, nós poderíamos estar auxiliando em investigações e em recapturas de presos. Então, nós temos que avançar em outros setores. Por exemplo, recentemente, a última vez que eu vim aqui, a gente tinha falado dos gastos do sistema penitenciário. Então, nós vamos voltar aí a cobrar uma audiência pública. Se gastar um prêmio de mega-sena acumulado em alimentação de presos, gastar 1.530.000 em água mineral, detalhe, está faltando água na unidade prisional de Tarauacá, está faltando combustível lá também. Isso não é má vontade do agente penitenciário que está ali fazendo transporte, custódia e vigilância, mas como é ele que tem um contato inicial com o preso acha que é má vontade às vezes do servidor. Não, isso é um problema de gestão. Como é que vamos debater isso? Através de uma audiência pública, trazer o nosso dia a dia para os nossos representantes legais, na Casa de Leis, na LEACRE. A paralisação tem data já? É dia 30, ela inicia às 8 horas e termina dia 31. Isso não é um ato individual do Acre, é uma deliberação nacional da nossa federação. 14 estados já confirmaram que vão paralisar suas atividades, por quê? É para sensibilizar o governo federal que teve um erro de comunicação muito grande e esse erro tem que ser revertido. Alguns outros atos estão previstos para acontecer no Congresso Nacional, como, por exemplo, colocar 2.000 cruzes representando as mortes dos agentes penitenciários. Um colega nosso, ele vai fazer um sacrifício pessoal, ele vai ficar 3 dias dentro de um caixão de frente para o Congresso Nacional, um colega nosso de Brasília. Vai ficar quanto tempo? Ele vai ficar 3 dias dentro de um caixão pendurado numa cruz para o Congresso Nacional. Então, e também, se não surgir efeito, a federação ela convoca o Conselho Deliberativo que pode determinar greve geral por tempo determinado. Agora, eu queria reforçar mais uma vez que, independente do veto, no Acre nós temos uma legislação que garante o porte em serviço e fora. Esse porte de arma não é gratuito, não é algo automático. O servidor ele tem que ter aptidão psicológica, capacidade técnica. E esses critérios quem estabelece é a Polícia Federal. Então não é algo assim à torta e à direita. Quem estiver portando o agente penitenciário uma arma de fogo vai estar constando essa autorização expressamente na sua identidade funcional. Bacana. É um trabalho de alto risco, né? Proporcionalmente, você sabe, Adriano, qual é o estado mais perigoso para essa profissão? Olha, em Alagoas, ano passado teve 2.500 homicídios. Então nunca se matou tanto assim. Aqui no Acre é porque atualmente o perfil do preso, só que você tem que sempre trabalhar com prevenção. É não deixar o servidor ser vítima, tipo aquilo, roubaram minha casa porque não tinha grade, a janela estava aberta. Depois que acontece que você também trabalhar sempre com prevenção. Aqui nós já tivemos vários casos de homicídio de policiais militares, principalmente, cerca de 7 aí nos últimos 3 anos. Até um foi covardemente assassinado porque não tinha uma arma para se defender. E o mais absurdo, ele tinha requisitado uma arma institucional porque ele não tinha condições de comprar uma arma particular. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Eu gostaria até aqui de aproveitar para agradecer o governo de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, ele doou 2.000 pistolas para o sistema penitenciário acreano. Foi uma economia aí de 6 milhões de reais. 2.000 pistolas custa 6 milhões de reais? Né? Aproximadamente. É um preço alto, né? Então ele fez essa doação aí. Então até vou agradecer formalmente, caminhando o ofício. Porque então hoje nós temos o servidor capacitado e temos o armamento. Tem esses debates aí de divergências que esperamos sanar nos próximos dias com a reunião com a Procuradoria-Geral do Estado para evitar o quê? Bate-boca com policiais civis, militares, policiais federais. Porque em âmbito estadual, dentro dos limites territoriais do Acre, nós vamos poder continuar portando armas de fogo. A que tipo de risco estão sujeitos os agentes penitenciários aqui
nas prisões do Acre? O que acontece? O Acre ele tem a maior população carcerária proporcionalmente. Recentemente, a própria juíza da Vara de Execuções Penais ela fez alguns questionamentos sobre o gasto, o superfaturamento e outra coisa, num espaço que era para ter 180 pessoas, tem 900. Então, em virtude do efetivo reduzido de agentes penitenciários e essa superlotação, ele corre um risco altíssimo, porque tem pavilhões que tem 2 servidores, tem 2 agentes para 250 presos. Então é completamente desproporcional. 2 agentes para 250 presos. Não tem como, então, né? Aí você está colocando em risco o servidor, o preso e os seus familiares. Como recentemente aconteceu que um preso foi assassinado em Cruzeiro do Sul dentro da cela. Falta monitoramento de vídeo, é algo que nós cobramos direto. Por que não tem um monitoramento de vídeo? É falta de investimento. Aí dizem, nós não temos dinheiro. Mas para gastar mais de 20 milhões em alimentação de preso, em vez de criar horta, produção de galinha, peixe, etc., para ser autossustentável na parte de alimentação. Eu não entendo, sinceramente, por que as prisões brasileiras elas já não regulamentaram essas medidas que você citou, para que o preso produza o seu próprio alimento e que a sociedade não tenha mais essa carga, pagar esse... Vamos chegar então ao ponto crucial, o dinheiro. Se movimenta muito dinheiro nessas licitações. Pode haver direcionamentos de empresários que investem em campanhas políticas e ele quer ter o retorno dele. Então vamos terceirizar a alimentação, porque é um valor altíssimo, vamos terceirizar a água. Tem alguns estados aí que estão querendo até inovar, terceirizar a carceragem. Recentemente, um presídio em Belo Horizonte foi inaugurado, uma parceria pública-privada. Falaram que investiram 280 milhões em um presídio, em uma unidade. Nem a Mega Sena da Virada está pagando isso. Então, você vê que é algo extremamente altíssimo. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. É como a indústria bélica nos Estados Unidos, né? Então, que os Estados Unidos têm que fazer constantemente, inventar as guerras, os conflitos, para poder alimentar a indústria bélica. Então, quem é que ganha dinheiro com essa terceirização? Empresas, políticos. Então, há casos de ameaças a agentes relatadas? Justamente, dezenas de ameaças. No meu caso mesmo, já recebi várias, já tiraram na porta da minha casa, já entraram na minha casa. Minha mãe já foi vítima de assalto, meu pai também. Minha irmã já foi vítima de tentativa de sequestro. Tentativa de sequestro. Então, você acha que esses assaltos estão relacionados à sua função? Não, com certeza. Só para você ter ideia, até ano passado acontecia uma situação bizarra nos presídios do Acre. Através de uma pauta de reivindicação do sindicato, nós eliminamos isso. Era permitido cada visitante entrar com R$50. Se o preso recebia 9 visitantes, ele ficava ali com R$450 por visita. Detalhe, não existe nenhum comércio legalizado dentro de um presídio. Então, esse dinheiro ele podia estar sendo investido até para pagar os assassinatos de servidores. O exemplo concreto do nosso colega Rony. Então, através de muita luta, nós conseguimos proibir isso. E agora, as pessoas podem entrar com dinheiro? Não, está proibido. Está proibido porque não existe um comércio legalizado. Preso isso influenciava a corrupção lá dentro, tráfico de drogas e eles fazerem o seu acerto. Preso, cobrado um do outro. Entendi. Então, Adriano, nosso tempo se esgotou. Eu queria saber se você tem algo a ressaltar. Eu gostaria que os governadores que já legislaram sobre o porte de arma, eles fizessem moções ao gabinete da presidência da República para reverter esse veto. Pode-se até expedir uma medida provisória pelo próprio governo federal. Por quê? O Ministério da Justiça ele desconhece o nosso dia a dia, ele não está por dentro dessas estatísticas. Nós vamos apresentar formalmente, mas seria um gesto muito bom para a visão do servidor penitenciário que o próprio governo federal revertesse isso. Porque essas greves, essas paralisações, esses confrontos, quem vai perder é a população. Com certeza. Adriano, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade pela aí, meu sua amigo. vinda, sucesso na paralisação e que Deus te guarde. Obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanha. Estamos encerrando mais este bloco do programa Boa Noite Rio Branco. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não sai daí.